Amados queridos irmãos, quando Spafford escreveu esse hino, no século XIX, foi logo depois de ter perdido 3 filhos afogados, num naufrágio do navio, e aí a sua esposa lhe passa um telegrama dizendo assim: nossos filhos morreram. E aí ele escreve esse cântico. Repararam que ele fala de felicidade, mas é num ritmo assim, triste, porque ele está dizendo: eu sou feliz em Jesus, apesar dos problemas, das dificuldades, eu sou feliz, porque eu creio que Deus tem uma proposta na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E dali ele pegou a sua esposa, foi para a Inglaterra com o Moody, fazer um grande trabalho de evangelização, levar almas ao Senhor, na certeza de que os seus filhos já descansavam nas mãos de Deus. Isso é fé, isto é conversão, isso é uma nova vida. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Já que estamos falando, coloca aí por favor o coro, coloca o coro, Dudu, toque o coro desse cântico. Sou feliz. Imagine um pai perdendo 3 filhos, escreve esse hino. Vamos lá, Dudu, canta conosco. Viu como o seu problema é tão pequeno? E às vezes isso te deixa infeliz com Deus, infeliz com Jesus. Ele continuou confiando, ele não desanimou, porque ele sabia que uma obra estava sendo realizada. Eu quero falar sobre isso com você. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 5. Obrigado, Dudu. Mateus capítulo 5. Nós vamos dar continuidade às bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículos 13 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Encontramos: Senhor Deus e Pai, com alegria, com respeito e com temor, vamos ler novamente a Tua palavra. E clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo a ilumine novamente para que a entendamos, para que a Tua palavra fale aos nossos corações. E pedimos, Senhor Deus, que o pregador seja Teu instrumento no trazer a Tua palavra, porque nós precisamos ouvir, Senhor Deus. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Cristo Jesus, amém. Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Alternem comigo o texto. Vamos ler juntos? Vamos lá, alternando. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amados queridos irmãos, eu quero conversar com vocês sobre a influência da igreja no mundo. Quem é a igreja? Somos nós. Ou seja, qual é a influência que nós temos no mundo onde nós vivemos? Será que se a nossa igreja terminar hoje, agora, acabou, vai haver algum fator negativo ou é indiferente? Ou seja, a pergunta talvez mais interessante será: o que é que eu estou fazendo para a glória e para a honra de Deus? Será que eu vivo para glorificar, para adorar, e mesmo nas dificuldades, no pouco tempo, eu uso para a melhor adoração e testemunho do Senhor? Ou eu sou aquele crente que está deitado numa rede, tomando suco de laranja e deixando o tempo passar? Amados queridos irmãos, Deus nos usa. Mas Deus nos usa quando nós nos colocamos na mão dele, de forma maravilhosa. Eu vi uma história ontem que eu achei impressionante e vou compartilhar com os irmãos. Não é? Um irmãozinho nosso resolveu pregar no trem. E aí toda viagem de trem, naquele mesmo horário, ele pegava a Bíblia, levantava e pregava e falava, pregava, falava, até que um dia um homem no trem falou: chega, hoje você não vai falar mais desse Deus. E aí ele achou estranho, aquele homem sentou, ele pegou a Bíblia em pé e continuou a falar e pregar, e aquele homem levantou novamente: chega, hoje você não vai falar mais desse Deus. E ele olhou, o homem sentou, ele continuou a pregar e falar, e aí aquele homem pegou a Bíblia dele e jogou pela janela do trem. Ele ficou tão triste, foi para casa desanimado, falou: Senhor, queria trabalhar para a glória e honra do teu nome, como é que o Senhor permitiu que aquele homem fizesse aquilo? Deixou de frequentar a igreja, e algum tempo depois, a esposa o chama e diz assim: olha, vamos lá hoje à igreja, há um pregador, um homem que está falando de Deus, da sua transformação, está ajudando o trabalho missionário, um homem que tem sido uma bênção. Ele falou assim: não, eu estou triste com Deus. Não, vamos lá, vamos porque Deus vai falar. E ele foi, retornou à igreja depois de tanto tempo. Encontrou aquele homem lá na frente, falando com ânimo, falando com alegria, vibrando, falando da sua salvação. E aquele homem disse em determinado momento assim: há algum tempo atrás, eu estava tão desanimado, não sentia a presença de Deus mais em mim, e resolvi me matar. Caminhei em direção à linha do trem, para atravessar e me jogar na frente do trem. Irmãos, vocês não imaginam o que acontece. De repente eu estava lá, esperando um trem para me jogar, e veio um trem do outro lado e uma Bíblia bateu na minha cabeça. E eu falei: que isso, uma Bíblia bateu na minha cabeça? O que é que Deus tem para falar comigo? E eu resolvi avaliar a minha vida com Deus. Porque um homem jogou a sua Bíblia pela janela do trem. Era ele. Amados irmãos, nós fomos criados para influenciarmos esse mundo, não para deixarmos o mundo nos influenciar. E muitas vezes temos sido assim, não é? Gostamos de dizer assim, às vezes bater no peito: eu sou crente. E às vezes estamos crentes que somos crentes, porque de crente não temos nada. Só queremos usar um nome, né? E às vezes nós pais temos que ser duros com nossos filhos, falando da necessidade realmente de sermos sal e luz, como já vamos falar já. Eu lembro da história daquele pastor que, há alguns anos atrás, não era tão comum, viu, Vitor? Cadê o Vitor? Está aí? Quem tocou bateria hoje? Foi o Vitor? Foi? Porque eu lembrei dele nessa história muito interessante, Alexandre, que disse que o filho do pastor estava na faculdade, resolveu não estudar mais, só tirava notas baixas, deixou o cabelo crescer, ficou bem cabeludo. Hein? É o Pedro. Eu falei: Vitor? Tem certeza que eu falei?
Olha, tá bom. Pedro, acabei de dar outro filho para você, né, Alexandre? É o Pedro. Cadê o Pedro? Está aí, não? Está lá fora. Ele está ajeitando o cabelo. Daqui a pouco ele volta. E aí aquele jovem chegou: pai, eu quero um carro. Mas por que você quer um carro? Não, porque eu estou cansado de andar. Mas filho, não, porque eu quero. Filho, você é um servo de Deus. Você tem que dar um testemunho. Mas pai, você precisa fazer duas coisas para eu te dar um carro. Uma, tirar boas notas da faculdade. Segunda, cortar o cabelo. Aproveita, cortar o cabelo. E aquele jovem: pai, não, você tem que dar um testemunho. E aí aquele menino então senta, começa a estudar, as suas notas todas melhoram, e passado um tempo ele: pai, aqui, olha o meu boletim, eu estou com notas ótimas. Aí o pai: perfeito, mas falta uma coisa: cortar o cabelo. Mas pai, os grandes personagens da Bíblia tinham cabelo comprido. Moisés devia ter um cabelo muito grande, Abraão, Isaac, Sansão tinha um cabelo enorme. Aí pai: só que eles andavam a pé, não andavam de carro. Nós não temos que ter aparência, nós temos que ser. E é isso que a Bíblia está falando aqui. No Sermão do Monte, Jesus sobe no monte, senta com os discípulos, e começa no capítulo 5 a dizer assim: bem-aventurados os humildes do espírito, porque sentem a necessidade da presença de Deus e de servirem ao Senhor. Eles sentem que falta alguma coisa e se colocam aos pés do Senhor. Por isso são abençoados, felizes, afortunados, abençoados. Depois Jesus continua e diz: bem-aventurados os que choram, arrependidos dos seus pecados e da vida que tinham, e buscam viver com Cristo. Jesus continua no versículo 5: bem-aventurados os mansos, os submissos à vontade do Senhor. No versículo 6, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça de Deus, da salvação, da presença de Cristo Jesus em suas vidas, anseiam por isso de forma intensa. E Jesus continua no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberam a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e exercem misericórdia, amor ao próximo, aqueles que estão ao seu lado. E continua no versículo 8, Jesus dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque suas vidas, seus espíritos foram lavados no sangue de Jesus, e eles buscam fugir do pecado, ter uma vida de santidade. No versículo 9, Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles têm paz interna com Deus, e buscam a paz no lugar onde eles estão. E finalmente no versículo 10, Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pelo testemunho de Deus em suas vidas, são perseguidos, mal falados, injuriados, bem-aventurados eles são. E já que eles são bem-aventurados, já que eles são tementes, eles têm que ter uma vida correta, assim como sal e luz. Então Jesus está falando para aqueles que buscam caminhar nas mãos de Deus, serem bem-aventurados. Quem é que quer ser feliz? Levanta a mão. Quem quer ser feliz, levanta a mão. Vai lá. Levanta mesmo, não quer, não tem problema não. Dá para mim. Quem quer ser feliz? Diga assim: eu quero ser feliz. Vamos lá. Eu quero ser feliz. Mas o que falta para você ser feliz? Dinheiro? Não. Saúde? Não traz felicidade. Um bom casamento, um bom emprego? A nossa felicidade é a presença de Deus nos nossos corações, nos permitindo nos confortarmos, mesmo nos momentos difíceis, como Spaford, quando escreveu esse hino: sou feliz no Senhor, com 3 filhos mortos no naufrágio. E aí Jesus se vira então para essas pessoas e dizem assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido e não der para restaurar o sabor, para que serve se não ser jogado no chão? Por onde eles caminhavam, nas estradas, eles andavam basicamente a pé, para impedir que a vegetação cresça. Aquele sal estragado era jogado ali e era pisoteado. Amados, queridos irmãos, o sal, para que nos serve o sal? A visão do sal é uma visão interna.
A visão do sal é a visão da igreja. É a visão do que nós temos que ser como igreja e que temos que crescer como igreja, para que depois possamos ser luz e sairmos para influenciar o mundo. Porque o sal, ninguém vê, mas a gente sente. Sal inibe a decomposição. Antes da refrigeração, os alimentos eram preservados com óleo ou com sal. O sal freia a corrupção, retarda o processo de desintegração, coíbe a degradação, porque o sal é a presença do cristão no meio onde ele está. E dentro da igreja, amados queridos irmãos, nós temos que conservar a palavra de Deus viva em nossos corações, para que não haja corrupção, para que não haja desintegração, para que não haja degradação. O sal dá sabor. E é muito bom nós estarmos na casa do Senhor, podemos louvar, podemos adorar a Deus, podemos sentir a presença de Deus nos fortalecendo, nos animando. O sal provoca sede. Quando nós sentimos a presença de Deus, temos sede intensa de mais e mais e mais Deus. O meu homem está na igreja. Eu amo estar na igreja. Eu sempre disse, e repito, eu gostaria de morar na igreja. E se pudesse, veio conselho, se puder, quando eu morrer, me enterre aqui embaixo. Aqui tem a cisterna, né? Mas mais um pouco para lá. Porque é muito bom estar na casa de Deus, é muito bom sentir a presença de Deus, é muito bom sentir o amor de Deus. Isso é ser sal. É preservar a palavra de Deus pura, santa, viva no nosso coração, é não permitir a decomposição, o estragar, é dar sabor, ter alegria na vida. Tem igrejas que resumem a sua teologia assim: igreja do não pode nada, não pode nada. Eu conheci um irmão que não podia usar bermuda, não podia andar de bicicleta, não podia jogar futebol. A igreja do não pode. Tem também o contrário, tem a igreja do pode tudo. Senhor, tem misericórdia. Isso é um inferno aqui na terra. Pode tudo. O que nós podemos é seguir e vivermos a palavra de Deus e nos confortarmos. Irmão, há algum dinheiro que pague a presença de Deus na nossa vida? A palavra de Deus diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. 24 horas por dia, Deus toma conta de nós. A palavra de Deus diz que Deus conhece o número de fios de cabelo da nossa cabeça, repeti isso de manhã, né? Para mostrar o quanto Ele toma conta de nós. Nós temos que ser sal. A igreja tem que crescer no conhecimento, na manutenção, dar sabor, gerar sede. É impossível que a pessoa passe na frente da nossa igreja e não veja que aqui é a casa de Deus. A igreja tem que transbordar do amor de Deus. A pessoa, quando passar aqui, tem que sentir. E quando entrar, dizer: Senhor, Deus, senti a tua presença, o teu amor aqui. Viu, você que está nos visitando, sinta-se amado. Estou te conhecendo hoje, mas eu já sinto que eu conheço você há muito tempo, porque nós nos amamos. É assim que Deus quer que nós vivamos. E quando tiver um visitante, igreja, eles não estão ouvindo não, mas igreja, quando tiver um visitante, levante, aperte a mão dele, abrace a mão dele, porque é muito bom ter pessoas aqui que queiram conhecer, experimentar esse amor de Deus e pisar, porque não tem sentido. E agora que somos sal, vamos para o mundo, vamos ser luz, vamos iluminar, vamos mostrar. E aí o texto continua, Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E aí, Obed, sempre que eu leio esse texto, eu lembro de você. Presbítero Obed, presbítero Remi. Quando era mais novo, viajava, eu ia com a família lá para o interior de Minas, né? A terrinha. E eu pegava aquelas estradas escuras, sem saber onde eu estava. Às vezes até eu desligava todas as luzes do carro para poder ver a quantidade de estrelas do céu, que aqui no Rio de Janeiro a gente não vê. Roubaram até as estrelas do céu. Mas lá em Minas, você olha, tem aquele monte de estrelas no céu. E aí, de repente,
a gente começa a ver um clarão na frente da estrada. É uma cidade. As luzes da cidade estão mostrando, estamos chegando. Estamos chegando. Jesus diz que a igreja não pode estar debaixo do alqueire. O que é um alqueire? É uma cesta onde se colocava grãos para se vender aquela quantidade. A ideia do alqueire, e hoje é utilizado como uma unidade, não é? Unidade métrica lá em São Paulo, é alqueires de terra, né? É comércio. A igreja não pode ser usada como comércio. E aí, amados, queridos irmãos, sempre que eu conheço alguém e começo a falar assim, eu não acredito em pastor, eu falei, eu também não. Eu não acredito em igreja, eu falei, nem eu, nessas que a gente vê, não. Pastores ricos, igrejas miseráveis, pastor de helicóptero e irmão pobre passando fome, pastor com casa nos Estados Unidos e o pastor não tem dinheiro, e o irmão não tem dinheiro para pagar aluguel. Essa igreja eu não acredito, nesse pastor eu não acredito. Olha Jesus, vivia de doações, mulheres doavam. Imagina Jesus passando assim com seus discípulos, parecia um bando de mendigos, dependendo de doações. Jesus nunca lutou por poder, nunca lutou por dinheiro, porque Ele era o poder em pessoa, é o Deus do ouro e Deus da prata. Ele nos ensinou a humildade. Jesus, em aparência, era tão igual aos outros, que Judas teve que beijá-lo, para mostrar quem ele era. Mas quando se olhava os olhos de Jesus, ou quando se ouvia a voz de Jesus, algo no coração dos homens batia mais forte, e eles viam o poder de Deus. E Jesus está dizendo assim, não é possível você querer ser um bem-aventurado, saber que tem que ser sal, e não iluminar esse mundo que vive nas trevas. Eu vou fazer uma crítica. Olha o nosso estado do Rio de Janeiro. Não aguento mais sentir o gosto nem o cheiro dessa tal de geosmina. Eu, se tivesse uma filha, eu acho que eu ia chamar de Geosmina. E aí, no meio dessa crise hídrica, a falta d'água, o nosso governador, que Deus o dê sabedoria, diz assim, vou investir 2 bilhões de reais para urbanizar a Rocinha. O que adianta a Rocinha estar urbanizada se eu não tenho água para beber? Reparem, não é loucura? É loucura. E aí a igreja tem que dizer assim, olha, nós estamos aqui para adorar e glorificar a Deus. Jesus disse que é a água da vida. E nós bebemos integralmente a sua palavra. Mas a gente precisa de água da SEDAI também. E de boa qualidade. Precisamos mostrar ao mundo a diferença. Não podemos buscar comércio. E temos que ter cuidado na igreja, nas nossas ações, não é? Porque às vezes a gente corre, irmã, dá um dinheirinho para isso aqui, irmã, dá um dinheirinho para aquilo ali, irmã, dá um dinheirinho para ele, aí o pastor, irmã, dá o dízimo, irmã, dá a contribuição, aí às vezes a irmã já entra assim com a mão no bolso. Porque os irmãos sabem, né? O homem é convertido em 3 momentos na sua vida. Primeiro, Deus converte seu coração. Ele se lança nos braços do Senhor. Aí com o tempo ele começa a pensar, mas que Deus é esse? E aí Deus converte a mente. Então Deus converteu primeiro o coração, depois Deus converteu a mente. Pastor, falta uma parte, qual é? O bolso. É difícil abrir o bolso. É difícil abrir o bolso, Senhor. É difícil entender que tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nós temos é de Deus. Tudo vem dEle, tudo é dEle, tudo é para Ele e é para a glória dEle. Você não tem condição, entenda o grande amor de Deus sobre você. Ajude o necessitado, contribua com a sua igreja e entenda que nunca faltará.
rei Davi diz assim: nunca vi um justo mendigar o pão. Amados queridos irmãos, se nós pegarmos o texto correlato em Lucas 8, versículo 16, faz duas comparações também quando fala de luz. Vamos lá, Lucas 8, 16. Olha que interessante. Eu quero usar também essas expressões aqui para nós falarmos sobre luz. Lucas 8, 16 diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, acender uma vela ou um lampião, vai escondê-lo. O cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Então nós vimos que lá em Mateus fala em colocar debaixo do alqueire. Igrejas que são usadas comercialmente para enriquecimento. Outros colocam debaixo de um vaso, um adorno. Igrejas bonitas, igrejas vistosas, mas que não tem a presença de Deus. Amados queridos irmãos, eu acho a nossa igreja linda, eu sou apaixonado por ela. Estamos aqui desde setembro, aqueles que nos visitam, mas nada disso adianta se Deus não estiver presente aqui. Nada disso adianta se nós não sentirmos a necessidade de pregarmos a salvação em Jesus Cristo. Nós vivemos para pregar a salvação, para falar de salvação, para falar de uma nova vida, de uma transformação. Isso é ser luz. E algumas pessoas que conhecem essa maravilha se enriquecem, espoliando os necessitados. Alguns, amados queridos irmãos, não se preocupam em pregar a salvação. Outros, o texto diz que põem debaixo da cama, descansam e não se preocupam com os demais. A luz é símbolo de pureza, revela a impureza, nos alerta para os perigos. A luz é símbolo da verdade, a mentira não pode se esconder na luz, mas sim nas trevas. A luz é símbolo do conhecimento, é símbolo da vida. Nós temos que irradiar esta luz de Cristo, não temos luz própria não, nós refletimos a luz de Cristo, assim como a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol e ilumina. Dudu, agora vamos pensar, vamos lá, pode vir para cá, o louvor vai vir para cá. Ok, pastor, eu quero ser um bem-aventurado, eu quero ser feliz. Ok, pastor, eu busco ser sal, eu busco guardar, preservar a palavra de Deus, eu busco ter sabor e mostrar o valor, o sabor, a delícia da vida aos pés do Senhor. Eu tenho sede da presença de Deus, da presença de Cristo na minha vida. Eu quero ser luz, eu quero iluminar, eu quero falar de salvação, eu quero falar de transformação, eu quero mostrar na minha vida que Jesus fez. Ok, mas será que é isso que a gente faz? Será que é isso que a gente faz? Às vezes nós falamos, mas não fazemos. Eu lembro de uma vez que eu conversando com Deus, eu disse assim: Senhor, a vida está muito difícil, corrida, eu não estou conseguindo orar, não tenho tempo para orar. E eu pedi: Senhor, dá-me tempo para orar. É algo impressionante aconteceu naquele dia à noite. Eu acordei de madrugada sem sono. E quando eu acordei, eu falei: mas Senhor, nunca acordei, o que está acontecendo? Eu senti Deus falar para mim: você não pediu tempo? Estou te dando a madrugada inteira para orar. Eu falei: não, Senhor, eu vou arrumar um outro tempo. Eu estava remindo mal o meu tempo. E Deus me mostrou. Porque às vezes nós dizemos: eu quero, mas não esticamos a mão. Jesus disse que aquele que não é sal será jogado fora, pisado e esquecido, porque ele não conseguirá iluminar.
Amados queridos irmãos, vocês que nos visitam, mais uma vez sejam bem-vindos. Eu quero ir para o céu. No céu não tem política, no céu não tem Josmina, no céu tem alegria, e no céu tem algo que é especial, Deus. Imagine ver Deus face a face. Imagine poder olhar para o Senhor e Ele te chamar pelo nome e dizer bem-vindo. Não há dinheiro, não há nada que pague isso. Está. Do lado do Pai. Mas enquanto aqui estivermos, Ele nos diz que podemos ser felizes através da conduta da nossa vida, e assim sermos sal e sermos luz. Eu clamo a Deus que Ele nos dê a sua sabedoria, para que possamos entender o que é que precisa ser mudado ou transformado na minha vida. Eu nunca gostaria de ouvir Deus dizendo assim: você só serve para ser jogado fora e ser pisado. Eu tenho certeza que você também. Você quer ouvir de Deus te chamando, dizendo: filho, filha amada, entra no gozo celestial. Vamos ficar em pé e vamos sair daqui pedindo ao Senhor Deus a ação do seu Espírito Santo, para que possamos ouvir, para que possamos mudar a direção da nossa vida e sermos sal e sermos luz. Ó Senhor Deus e Pai, como é bom nós sentimos a Tua presença. Ó Senhor Deus e Pai, como é bom nós experimentarmos o Teu amor. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu olhastes para nós e nos libertastes da escravidão do pecado. Teu Filho Jesus veio ao mundo para morrer por nós e pagar por nossos pecados. Mas, Senhor Deus, existe algo que Tu exiges de nós, que é o sermos sal e luz. E, Senhor, isto é consequência de uma real e viva transformação e salvação, o sermos sal e sermos luz. E às vezes, Senhor Deus, nas confusões que temos vivido, não temos conseguido mostrar o quanto Tu tens sido maravilhoso para conosco. E muitas vezes nem sentir e vivemos murmurando, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Permita-nos entender, Senhor Deus, o quanto Teu amor tem sido sobre nós, e que existe a possibilidade de sermos felizes, bem-aventurados do Senhor, em vivermos como sal e como luz neste mundo que tem vivido nas trevas, este mundo que não consegue enxergar, Senhor Deus, o certo e o errado, este mundo que tem sido dominado pelo mal.
Ajuda a nossa igreja, ajuda as tuas igrejas, Senhor Deus. Ajuda as tuas igrejas a fazerem diferença. Ajuda as tuas igrejas, Senhor Deus, a viverem o teu evangelho, o teu ensino. Ajuda-nos, Senhor Deus, a transformarmos a nossa nação. Parece algo impossível. Não, Senhor, nada é impossível.